Olá, esse é o Palavra e Ponto, voltando mais uma vez para o quinto programa dessa mini temporada. E eu queria falar para vocês de por que essas mini temporadas. É porque o Palavra e Ponto a gente não precisa fazer, né? E eu só faço quando eu quero perguntar alguma coisa para algum escritor. Se eu não quero perguntar nada, eu não faço. Então eu não tenho obrigação de fazer vários programas, quantidades de programas, né? Então eu vou fazendo mini temporadas, escolhendo pessoas. Ah, eu quero perguntar, eu vi, eu gostei, eu quero perguntar alguma coisa para essa pessoa, né? Essa é a lógica dessa curadoria que a gente faz aqui no Palavra e Ponto da Academia de Letras da Bahia. E aí, hoje eu trouxe para a gente conversar Nega Faia. Como vai? Olá, Tudo tudo bom? bem? A Tudo quem eu certo. quero fazer perguntas, né? Você teve aqui com a gente na academia no Sarau das Estações, organizado por o Iara e por Bruna, né? Isso. E eu já tinha visto você lá na casa do Benin, e eu não sei se foi um evento, foi balada literária ou se foi aquele evento, outro evento de Nelson Maca, que ele Foi a tem, balada deve ter literária sido dentro da Flipelô. isso, né? Eu a vi lá, a primeira vez que eu a vi foi lá, Sim. né? E queria lhe fazer perguntas sobre o seu livro, tá aqui, Faia do Ódio ao Amor, né? E tem várias coisas para lhe perguntar. E a gente podia começar por Nega Faia, o nome, a Sim. persona, em que momento, em que medida é uma persona, é um nome, quando começa, se a escritora começa antes, se começa depois. Sim. Então, Nega Faia, esse nome surge. Me fizeram essa pergunta essa semana, né? Eu botei uma caixinha de pergunta no Instagram e justamente me perguntaram isso e eu fiquei refletindo, porque é sempre uma questão para responder. A escritora, eu acho que eu venho galgando esse espaço de escritora há algum tempo. Eu parto muito mais da oralidade, eu me encontro e me vejo, né, me via muito mais desse ponto da oralidade do que da própria escrita, mas também para ser oral também, a gente também passa pelo processo da escrita. Nega Fai, ela surge com o nome, com diversos motivos, né? Eu sou uma mulher preta que gosta de raga, que é um ritmo musical, que gosta de reggae, faia no Caribe, e nesse meio também se diz fogo. Mas eu refleti sobre isso, eu acho que Nega Faia ele toma uma vida própria, se torna um nome de vida própria. Quando eu adoto esse nome, porque eu assinava como Fabiana Lima, em meus poemas, as minhas performances, e eu passo a adotar Nega Faia, esse nome ele vai tomando vida própria, né? E quando eu performo com o nome Nega Faia, eu tento incorporar esse fogo, mas ao mesmo tempo essa leveza, né, de ser água. Então, acho que quando eu adoto esse nome, ele vem ganhando vida própria e hoje ele se estabelece. Então, negra, né, de uma pessoa ser preta, de ser essa diversidade, e faia, né, de fogo, de chama, de que queima. Então, nega faia, né? E ele tem vida própria, ele se tornou essa vida própria. Eu refleti isso essa semana, assim, eu falei, nossa, depois que eu adotei esse nome, ele veio, eu vi ganhando diversas incorporações, né, de elementos poéticos, performáticos, a partir desse nome que eu não tinha enquanto Nega Faia. Mas antes de existir Nega Faia, já existia Fabiana Lima, já existia o meu nome de iniciática dentro do candomblé, então eu sou várias personas dentro de Uhum. uma pessoa só. E Nega Faia é uma delas. E o Faia, então, com essa pronúncia é Fyah, né? H, O Faia tem uma sim, pronúncia em inglês, de uma influência da língua inglesa, né? sim. Do Caribe deve ser por causa disso. Tem alguma. Inglês ali é o processo de Tem lá, né? colonização, Exatamente, né? nos processos, deve Sim, ter a sim, influência por sim. causa disso. É, bom, então você tem essa história das personas, né? Você tem várias faces.
em que medida essas personas, o seu nome iniciático, o seu nome de registro, estou dizendo de registro e não de Sim, batismo, sim, que a sim. gente podia até discutir se também é nome de batismo, que é uma outra É uma questão, né? outra né? questão. E o nome artístico, vamos Sim, dizer assim, né? Em que medida eles se aproximam? Você vê um movimento entre eles de aproximação ou de afastamento? É com quase certeza. uma terapia agora que a gente vai fazer. Você está se dividindo de personalidades ou está se integrando? Eu acredito que são pessoas que se integram, né? Porque eu sou uma pessoa só, né? Mas eu também, em determinados espaços, eu tenho que ser quem eu sou. Para minha família, eu sou Fabiana Lima, né? Para o meu bairro, eu sou Bia, por exemplo, né? Então, assim, as pessoas que me viram crescer dentro da minha comunidade não me conhecem como Nega Faia, me conhecem como um apelido, né, de infância. Para minha família é Fabiana, para minha família de axé é o meu nome de iniciática, e lá eu tenho que ter determinadas condutas, e fora também tenho que manter essas condutas, né? E para o mundo artístico e para a sociedade, eu gosto que me chame de Nega Faia. Então, essas personalidades, essas pessoas, elas se encontram, mas também elas se afastam em determinados espaços. Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, temos posturas em determinados lugares, assim como os nomes. Mas para existir Nega Faia, teve que existir outros nomes anteriores. E Fabiana Lima está aqui nesse livro de Nega Uhum. Faia. Meu nome de iniciática está aqui nesse livro, né, de Nega Faia, porque nesse livro eu falo de ódio ao amor. Então é um processo de trajetória também da minha vida, do processo de escrita. Quando eu começo a escrever como Fabiana Lima, quando eu começo a escrever quanto Nega Faia e depois que eu sou iniciada no candomblé. Então, com certeza essas personas, elas se entrelaçam, estão aqui. E eu sou uma pessoa só. Então, elas divergem, que eu acho que é muito importante essa complexidade do ser humano, né? Para nós do candomblé, a gente deve adotar o nome de iniciática para a vida, porque esse é um novo nome, né? E isso eu aprendi com os meus mais velhos, as minhas mais velhas. E é isso. Então, são muitas camadas que perpassam por mim, enquanto Nega Faia, enquanto nome de iniciática e enquanto Fabiana E Lima. tem esse aspecto também de ser uma poeta, né? A Sim, poeta também já que é a Nega Faia, sim, pode sim. dizer que é a Nega Faia, né? A poeta, né? Ela vai ganhando também um outro corpo, né? Dentro de você. É, a gente está aqui com o seu livro, mas a gente vai chegar a ele, né? Sim. Só que antes de chegar a ele, eu queria falar você falou da poesia oral, da oralidade, né? E aí a oralidade acaba tendo que se posicionar em relação ao livro, né? A poesia oral, o sarau, ela às vezes ela existe para poder ir além do livro, às vezes ela existe porque não consegue chegar ao livro, Sim. que é um lugar outro, né? É, às vezes não tão acessível, às vezes reservado ou sequestrado por outros lugares, né? Por outras pessoas. Tem essas questões todas. Como é que você chega a produzir a poesia oral? Como é que você chega aos saraus, ao slam? Então, eu começo ali, eu já escrevia as diários, eu sempre fui uma criança muito artística, né? Eu faço sempre esse processo de retornar. Como é que eu chego até aqui agora? É, como eu chego até aqui? É, como foi no passado? Então, eu sempre fui uma criança muito artística, ativamente. No meu bairro eu participava de capoeira, né? Fiz capoeira Angola, fiz capoeira regional, tinha projetos sociais dentro do meu bairro, onde a gente fazia teatro, então também sempre passei, antes de começar a ser
poeta, eu já fazia teatro. E eu sempre gostava muito de ler. Então, no meu processo do ensino fundamental, por exemplo, a minha matéria preferida era artes, né? E a arte, né, dentro daquele contexto, era artes integradas, né? Sempre fui muito ruim Uhum. de desenho, mas em comunicar, em ser a pessoa que era extravagante na sala, eu sempre fui essa pessoa assim, né? De reunir, de fazer, de acontecer. E eu sempre lia muitos textos, né? Enquanto criança ali, né? A segunda infância. É, e eu escrevia muito nos diários, assim, que já era uma coisa que eu via em meus parentes, minhas primas adolescentes, tinha os diários com cadeado, aquela coisa toda. Então eu expressava meus sentimentos através desses diários. Eu acho que a partir dessas escritas a gente começa a desenvolver um processo poético também, porque quando você coloca o seu sentimento para fora, não de maneira organizada, e nem de maneira, como é que eu posso dizer, profissional, porque eu era uma criança, né? Mas quando eu comecei a fazer isso, para mim ali também já era uma escrita poética. E então eu passei a escrever esses sentimentos. E logo depois, quando eu chego, né, faço por todo esse processo de teatro, aos 12 anos, se eu não me engano, eu revivi, eu montei uma peça de teatro com um grupo dentro da minha comunidade. A partir da música Pais e Filhos, a gente se apresentou para o centro da cidade, né, que na comunidade periférica a gente chama de cidade, então a gente vai para a cidade, sendo que a gente está na cidade. Isso é, assim, uma lógica, né? Sendo É. que a gente está na cidade, então a gente fala, vou para a cidade. E depois eu precisei fazer um trabalho para a escola e eu montei essa peça e dirigi com esses meus colegas, assim, montei, dividi personagens com eles, falas. Eu fiz, acho que, os 4 personagens dentro desse espetáculo, assim. Inclusive, é um vídeo que eu guardo com muito, porque enfim. E, e eu acho que a partir daí eu começo a entender o meu processo. E quando eu venho estudar para o pré-vestibular, aqui no centro da cidade, no Instituto Steve Biko, eu começo a conhecer outras localidades e conheço o Sarau Bem Black. E o Sarau Bem Black foi o primeiro sarau que eu vi de pessoas pretas e Que é o com do Nelson arte, que é o Maca. do Nelson Maca. E que quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu quero muito recitar uma coisa que eu tinha escrito. Eu acho que eu tinha 14, 15 anos de idade. E aí eu pego esse texto uma outra semana, depois de ver, né, aquele espetáculo de pessoas pretas fazendo sua poética, e volto toda tímida, né, assim, coisa e tal, e aí vou lá e recito. E para mim ali foi o pontapé mais do que inicial, né? Porque eu já via fazer esse processo. E aí eu conheço o Sarau da Onça também, que eu me identifico muito por conta de ser comandado por jovens da periferia de Sussuarana e já foge um pouco dessa centralidade. E a partir dali eu começo a galgar o meu espaço, crio um grupo de poesia chamado Resistência Poética junto com outros colegas, onde a gente vai fazer uma revolução, eu chamo de revolução, porque outros poetas já faziam esse trabalho de fazer poesias combativas. Mas era muito mais difícil você ver jovens, né, dentro desse espaço com tanta consciência racial, de classe, de gênero, né, com 16, 17 anos. Então a gente foi para as ruas e fez um trabalho dentro dos coletivos de Salvador, fazendo poesia combativa e agressiva que era Uhum. necessário para aquele momento dentro dos ônibus de Salvador. E, e depois disso teve vários outros jovens que se referenciaram no Resistência Poética, né? E aí eu participo, conheço o slam, e aí eu me apaixono lindamente, porque naquele momento eu era uma pessoa extremamente competitiva, e eu gostava de competir, eu O, gostava dessa o emoção. slam é uma competição, O né? slam é uma competição. Tem Tem jurados, né? regras, tem todo o processo, né? Que é uma palavra, uma poesia que você vai fazer, um recital de poemas que tem que ser autoral, então isso obriga o escritor, o poeta a fazer seus próprios poemas, né? Tem que ser 3 minutos, a gente não pode usar
adereços, né? A gente não pode pegar livros, tirar coisas, nada disso, para fazer ali o recital. Então, é você e o seu corpo. Então, existe uma performance muito grande para você conseguir atingir o público, né? Então, você tem que prender essa atenção durante 3 minutos. E eu passo a competir aqui no estado da Bahia, em Salvador. Sou a primeira campeã do estado da Bahia, sou a primeira mulher e do Nordeste e da Bahia a representar no Slam BR em 2016. Eu chego lá e as pessoas não me conheciam e nem precisam me conhecer agora, porque esse é o processo, mas eu acredito que a gente criou uma revolução, porque ninguém me conhecia dentro daquele espaço, e eu fui chegando, e eu fui fazendo a minha poética, e as pessoas, quem é essa? Com esse sotaque, né? Então era uma coisa que era muito, que a gente acredita que ainda tenha, que é o eixo ali, Sudeste, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e quando chega uma pessoa do Nordeste, que eles não estavam esperando, e eu como coringa vou para a final, né, com uma outra colega, a Luz Ribeiro, e a gente fica ali nessa competição e a gente empata algumas vezes para poder chegar ao campeonato. Então, não foi uma competição fácil e foi um marco dentro da minha carreira, porque eu entendi o que era, também entendi o processo do contexto, o eixo, né? E eu rompo com essa barreira. No ano seguinte, eu opto por não participar dessa competição, em 2017, e uma mulher nordestina de Pernambuco ganha essa competição. Então, eu acredito que foi o meu processo de ir para lá que abriu portas para que outras pessoas, outras mulheres e outras nordestinas pudessem se destacar dentro desse processo. E eu volto, o Slam das Minas já existia em Brasília, pela escritora e poeta Tatiane Nascimento, já existia em São Paulo, e aí eu volto e resolvo criar e fundar o Slam das Minas Bahia aqui em Salvador, né, na Bahia. Então chamo algumas colegas para a gente poder fundar o Slam das Minas, que faz o recorte de gênero dentro desse processo. Que eu via que quando eu ia para os slams, eu era a única mulher competindo dentro desse processo. Né? Então a gente cria o Slam das Minas e a gente cria uma revolução, porque a partir do Slam das Minas, mulheres jovens, a gente lotou uma praça de uma comunidade periférica. Então eu trago essa ideia de descentralizar os eventos, porque enquanto jovem eu precisava sair da minha comunidade periférica para poder curtir os eventos no centro da cidade, Rio Vermelho, esses lugares. E aí eu trago essa proposta de falar, não, a gente vai fazer um evento dentro da comunidade periférica de Salvador. Recentemente tinha acontecido... Que lugar, que bairro? Recentemente tinha acontecido a chacina do Cabula, então eu faço resolvo fazer o Slam das Minas no Conjunto ACM, na Praça do Conjunto ACM. Na primeira edição a gente tem mais de 500 pessoas. A gente não tinha estrutura de som, a gente não tinha estrutura de nada, e a gente ficou, como assim? A mobilização ainda não era o processo de Instagram, nem de outras redes sociais, era o processo de Facebook, e a gente soltou um vídeo no Facebook e a coisa tomou uma proporção gigantesca. E aí, no Slam das Minas, para eu finalizar minha conclusão, como eu chego, né, dentro desse processo, a gente revelou várias outras artistas, né, que passaram pelo Slam das Minas e que não tinha, que recitaram pela primeira vez, que acabaram de lançar livro e passaram pelo Slam das Minas pela primeira vez recitando. A gente também teve cantoras que hoje fazem grande sucesso, como a Lued Luna. Ela foi lá conosco no Slam 2 vezes, assim, e a gente ficou muito feliz com esse processo. Então, são vários processos ao longo, é um tempo longo de carreira, um tempo mais de longo 10 anos. Na oralidade, Sim. né? E aí vamos voltar lá para o começo. Antes, um adendo eu quero deixar registrado isso aqui em público. Você sabe que Nelson Maca é casado graças a mim. Olha, não Olha, sabia. eu que que juntou, promovi foi o aquele cupido. casamento. Gente, Não conto detalhes, mas depois eu lhe conto. por favor, eu gosto. Mas voltando lá para o comecinho. Então você
era uma criança extrovertida? Porque quando você falou que escrevia diário, a primeira imagem que a gente tem de uma pessoa que escreve diário é uma pessoa introvertida, né? O escritor na infância e na adolescência, o clichê, Sim. que é o que eu sou também, é aquele introvertido que tem dificuldade de se relacionar e fica escrevendo, né? Mas você não, você escrevia, mas você era uma pessoa extrovertida. Sim. E aí faz muito sentido ir para o teatro. O teatro não era uma terapia para introversão, era o resultado da extroversão, Sim, com né? certeza. Você era extrovertida e vai. Então faz muito sentido que você use a palavra oralmente, né? Sim, Até escreve, porque a gente tem que escrever antes de falar, né? sim. Quando vai preparar teatro, performance, o, eu vou lhe perguntar isso, né? Que a palavra que não vem aqui, da poesia, né? E aí você escreve antes de falar, mas você escreve para falar, Sim, né? A palavra que não me ocorreu agora é porque a gente usa dizer poesia, recitar, declamar, né? sim. Que palavras você usa para isso? Tem nome específico no Islã Sim. como É, é que a gente fala recitar, né? recitar? Poemas, recitar os poemas, mas eu trago muito mais agora dentro desse processo, porque eu não permaneço só dentro do Islã. Esse momento da minha carreira, ele passa muito mais por outras searas agora, né? E aí, a partir do Islã das Minas, para eu encaixar essa conjunto com essa sua fala, eu entendo que eu sou muito mais do que apenas uma slammer, né? A pessoa que vai ali, eu me torno uma slam master que organiza esse processo e participo de várias outras antologias, né? E aí eu Uhum. participo da antologia Vozes da Periferia, que é do Sarau da Onça, tem os Vozes Periféricas, se eu não me engano, que é do Galinha Pulando, do Do Valdec. Valdec. Eu participo da antologia, que para mim é uma das antologias muito bonitas, que é o Querem Nos Calar, da Mel Duarte, que tem o prefácio de Conceição Evaristo, que é a minha grande referência, e realmente há uma diferença entre o que está escrito no papel e como eu performo, porque quando eu performo para a Conceição Evaristo e tantas outras pessoas na maior festa literária do Brasil, que é a Flip 2019, as pessoas entendem essa diferença e para mim é um reafirmamento dessa magnitude da oralidade, né? Que a oralidade ela consegue expandir esse lugar da palavra, né? Ele consegue te levar para outros lugares que a escrita ela vai te levar no seu imaginário, na sua interpretação. Mas o contexto da oralidade ela também consegue expandir esse lugar. Ela consegue te levar a interpretações que a voz do autor literalmente está te dizendo, não o que você interpreta da voz do autor. Então, a oralidade tem essa magnitude, várias interpretações. E então eu participo no processo de escrita, estou em várias antologias, e em 2020 eu organizo e também estou como escritora na primeira antologia do Islã das Minas, Uhum. que é o Ancestralituras, Poemas com Mel e Dendê. Então eu tenho a honra, né, e a graça de organizar um livro, entender como é todo esse processo, de fazer a curadoria das poetas que vou participar juntamente com Ludmila Siga, que é minha sócia dentro do Islã. Então a gente organiza essa antologia. E eu já queria escrever, publicar, né? Mas quando eu falo de poemas, eu me coloco hoje muito no lugar de performer, que inclusive só viu as referências, que é o Nelson Maca, por exemplo. Ele é um poeta, exímio poeta, um grande mestre e referência dentro da, da cultura literária em Salvador, Bahia e do Brasil. E ele está em várias searas. Ele é escritor, que ele é professor, Uhum. né? Ele é performer e um exímio performer, e tantas outras pessoas que fazem poemas no Brasil. Então, hoje eu me coloco muito no lugar de performer. Quando eu vou fazer uma apresentação em um sarau, eu recito meus poemas, né? E quando eu tenho a oportunidade de me dar um tempo maior, eu prefiro performar os meus poemas, né? Porque eles têm vida própria. Eu Mas, digo isso, mas assim, aí, tenho dito aí, aí isso. pensando do poema já no livro, né?
Eu imagino que você tem poemas em antologias que são, ou aqui também no seu livro, que são poemas que foram escritos para serem recitados, Sim, e você escreveu para aquilo ali. E aí entra no livro para registrar, sim, né? E tem poemas que você fez para o livro. E o sim, poema que você faz para o livro, não necessariamente, é claro que você tem a habilidade, você sim, já faz de sim. um jeito que talvez sirva para recitar, né? Que eu não faço, eu não consigo. Meus poemas eu não acho que são para dizer em voz alta. Pouquíssimos funcionam em voz alta. Não é? Mas aí você já faz para aquilo, mas certamente você tenha está em um outro lugar, você tem uma outra liberdade, que é a liberdade, eu estou no papel, porque aí, aqui, por exemplo, você tem poemas aqui que tem a forma aparecendo, né? A Sim, forma é importante, o o visual, né? visual. É importante, né? Então você comunica também com o visual. E claro que eles também podem ser remontados para Sim, serem sim. ditos. Né? Como é que entra isso? Aí você tem a possibilidade de publicar, e alguns, claro, voltando, repetindo o que eu disse, alguns foram só publicados como foram feitos para serem recitados, e outros você faz diretamente para o Pro livro, e você livro. tem não é uma outra liberdade, a palavra não é essa, você tem um outro espaço, você estava trabalhando com esse espaço aqui, que Sim, é o do oral, mas eu posso fazer para cá também, né? sim. Do mesmo jeito que podia ser o contrário também. Então você tem um outro espaço. Como é que é lidar com essa outra possibilidade? Eu posso pular uma linha, eu posso botar a palavra mais Sim. para lá, isso comunicar outra coisa. Como foi esse processo? Foi um desafio, mas foi um desafio gostoso, assim, né? Eu já tinha esse sentimento de que eu precisava lançar o meu próprio livro e que eu já tinha um tempo de carreira, por mais que eu tivesse participado e organizado antologias, e quanto me colocar enquanto escritora, porque eu já me sentia escritora, né, dentro desse universo, mas eu queria muito ter o meu livro. Então, acho que ele chegou no momento certo, porque eu tive pouco tempo para trabalhar, né? Apesar de que eu já queria escrever ele, já tinha selecionado alguns poemas, vários poemas foram escritos para o livro. Esse livro ele foi feito em 3 meses, gente, assim, até tipo Nossa. montado, pensado, identidade visual, poemas escritos, contos que eu já tinha previamente, mas eu precisei refazer, né, com as idas e vidas de pessoas que colaboraram comigo para poder me ajudar dentro desse processo, que foi a Milena Brito, né, que foi a Ayala que fez a revisão, né, então foi um desafio, né, pelo fato de eu ouvir muito da oralidade e eu entender como eu poderia colocar as minhas palavras, as minhas escrituras, os meus escritos, os meus poemas, para que o autor, para que o leitor, meu público leitor, pudesse entender e que ele pudesse captar a mensagem, que ele pudesse também ter essas chuvas de ideias, de interpretações à maneira dele. Então foi um desafio gostoso também no final, porque o que você falou é verídico assim. Tem poemas que são feitos para ler em voz alta. E, inclusive o título da antologia que eu faço parte, eu quero não escalar, poemas para serem lidos em voz alta, que é essa poética do Islã. E teve poemas que foram escritos justamente para estar perform, para ter uma imagem, para ter um desenho Uhum. dentro desse papel. E como esse meu público leitor, como a voz enquanto autora quer dizer dentro desse livro. Esse livro, dentro desse livro, a gente não tem nada descartado, não tem nada em vão. Tudo aqui tem um significado, tudo aqui tem uma coisa que precisa ser Uhum. atingida. É, Milena Brito está por trás de várias coisas legais que acontecem na Sim, literatura baiana, né? Milena Brito foi coordenadora de literatura, e é professora da UFA, mas fora esses nomes e cargos, ela faz um monte de coisa, viu? Ela está por trás de muita coisa que a gente vê por aí. E esse livro está abraçado aqui por Milena, tem um texto de Amanda Julieta, tem um texto de Alex Simões, né?
abraçando mesmo você, né? Sim, sim, é importante, né? Gente de bem. Com certeza, sim. Tem várias pessoas dentro desse livro que eles me acolheram e dentro desse processo. Eu fui formada pelo Boca de Brasa, né, Escola Criativa Boca de Brasa, com curso de lábis poéticas durante um período, em que o professor foi o Alex Simões. Então, eu tive a oportunidade de me aprofundar. Eu tenho formação acadêmica em enfermagem, que não tem nada a ver com o processo artístico, literário. Então, eu tive a oportunidade, a partir da Escola Criativa Boca de Brasa, em formar em lábios poéticas. E eu pude me aprofundar. E o Alex foi muito generoso dentro desse processo, de eu entender. Então, teve poemas, por exemplo, que eu fiz em leituras de mesa com o Alex, dentro das aulas, assim. E que foi muito importante. Então, dentro desse processo, o Hamilton Borges é uma referência para mim. Ele é um exímio escritor. Tem um romance que para mim é um dos romances mais incríveis que eu já li até agora. Eu acredito que tenha tantos outros, né? Um defeito de cor, tem tantos outros, mas como ele está muito Uhum. próximo de mim, eu fico assim agraciada com isso, que é o livro preto de Ariel. Né, que a linguagem dele consegue alcançar diversas pessoas e pessoas que estão dentro do processo periférico, que pessoas que se parecem comigo, que estão perto de mim. Então ele é uma grande referência, ele está aqui também. Amanda Julieta, né, que faz o estudo sobre o slam das Minas e sobre o processo de slam. A Milena Brito, que me acompanha e faz o processo de mentoria e me auxiliando e me instruindo dentro desse processo. A minha designer, ela tem assim um papel muito significativo, porque ela conseguiu captar a ideia do que é ser nega faia, o que nega faia queria transpor dentro desse livro, Eu tenho que né? elogiar uma artista que tá aqui do livro também, que é a artista que fez A foto. essa, que é a sua mãe, né? Não é a fotógrafa, tem que elogiar a sua mãe. Você é muito Né? bonita. Minha mãe E seu Iranilde, pai, seu pai, nossa, seu pai. sim, A sim. gente não lembra do pai nunca, a gente lembra sempre da mãe. Né? Sim, sim. Aí o livro Faia, do ódio ao amor, são 3 partes, do Sim, ódio ao amor, e depois do ódio ao amor, que são os contos, né? Os isso. 3 contos. E aí eu estava lendo, tem uma diferença de estilo entre o do ódio e a parte do ódio e a parte ao amor, né? Sim, Claro que a temática também, né? Então você está falando do ódio, você está falando do racismo na primeira parte. A gente está tendo uns barulhos, umas coisas acontecendo na academia, que a academia está se preparando para uma obra, né? Depois vem uma obra aí. Então, do ódio fala do ódio mesmo, fala do racismo mais diretamente e do sim, amor. Mas tem uma diferença no estilo, né? Os versos da parte do ódio, em que se fala do racismo e da luta contra o racismo, são frases mais diretas. É isso, você é isso, deve ser isso. Não tem nenhum deve, é isso, é isso, é isso. E quando você sim, vai para o amor, aí você tem uma profusão de metáforas, né? sim, Você tem a poesia como normalmente é, né? sim, Como normalmente é, o normalmente está horrível aqui. Como mais corriqueiramente é, né? Das sim, metáforas e tal. E quando se fala de racismo, é mais direto, as frases são mais diretas. E eu vejo isso também em outros autores, né? E eu penso coisas sobre isso, mas não sei o que eu vou falar. Eu queria que você falasse, talvez a gente pense a mesma coisa, né? sim. Então, eu acredito que o racismo é um tema e é uma violência, né? Um processo de doloroso que não tem como ficar entre linhas, né? Ele precisa ser exposto, né? Uma ferida que precisa ser exposta para se um dia houver cura, a gente possa curar, né? Que a gente possa ali sanar, estancar, que a gente possa ali jogar sal nessa ferida.
Então, muitas pessoas me conhecem a partir dessa temática, que foi onde as pessoas me conheceram, e eu sempre trabalhei muito. Então, eu acredito que esse seja o início, né? Faia do ódio. Então, também é um início da minha trajetória quanto poeta. E nada mais do que importante, necessário eu expressar essa poética, que isso era trabalhado há anos. O amor, isso eu já ganho uma experiência com formações, com mentorias, com muito mais leituras aprofundadas para falar de amor com metáforas, e que também eu falo de amor. E aí é muito importante que quando eu trago desse livro, eu não sei se foi uma interpretação sua, mas eu fiquei muito feliz que você fez a interpretação da diferença, e como o amor ele se aprofunda e tem muito mais técnica, né? Se a gente pode falar dessa Mas eu não maneira. acho que tenha tido. Eu não estou dizendo que teve uma Sim, evolução, não. Eu estou dizendo que é uma escolha. uma É escolha. exatamente o que você disse. Olha, Sim, o racismo tem que ser dito diretamente. isso. Não pode deixar dúvidas. Na poesia, desculpe, no amor, para falar do amor, você pode ser ambíguo, porque você não está lidando com vida. Ninguém vai morrer. Sim, Né? No racismo, sim, alguém pode vai morrer morrer. se ficar ambíguo. Sim, Né? A violência é real. E no amor, não. Tem violência também, tem tristeza, tem tudo, mas pode ficar no campo da ambiguidade. Então, eu estou falando de uma questão de de escolhas. Né? escolha, Me sim. parece que os poemas de todo mundo que falam, que tratam do racismo, precisam ser diretos, porque não dá para ser ambíguo quando Sim, você está naquele lugar. Você tem que falar diretamente. Aí nas outras coisas você pode se deixar ser ambíguo, permitir que o outro sim, interprete como quiser, sim. porque você está lidando com coisas menos graves, Menos grave, talvez. Né? Não é uma sim. questão de conhecer ou não conhecer a técnica, é de escolher, né? De Isso. como. E aí é o processo de escolha mesmo, né? E quando eu falo de ódio aqui, eu falo desse ódio organizado, porque enquanto pessoas pretas, é, a gente precisa organizar o nosso ódio. Então, quando eu vou falar de racismo, eu vou falar para a gente poder se organizar dentro desse processo. Né? Então, é um processo de escolha, como você falou, da gente falar de ódio, falar de uma forma mais direta, apesar de que eu vejo que vários textos aqui têm umas brincadeiras que, se o público leitor não tiver essa percepção, e se as pessoas que vão ler esse livro, seja ela preta, branca, é, parda, né, e processo dos povos originários, se ela não tiver esse entendimento, também vai passar muita coisa batida, vai passar Uhum. muita coisa despercebida, e que é importante sacar dentro desse processo. E quando eu falo de amor de uma forma mais curativa, né? Eu falo desse amor não de uma forma sexual, apesar que eu trato de sexo, porque eu acho importante que nós, enquanto mulheres pretas, falem da nossa sexualidade, reafirme a nossa sexualidade. E aí a gente chega na parte do ódio ao amor, que é os contos, onde tem um conto que eu gosto muito, que é o conto de Axum, e É que eu o que eu mais tive. gostei também. Que bom, que legal, olha. Massa. É o que as pessoas estão me trazendo mais feedback, É. assim, desse conto. E que algumas pessoas também me trouxeram outros feedbacks. Que aí é o que eu digo, assim, que não é pornografia quando você vai ler esse conto, né? Que algumas pessoas me trouxeram. Mas é sobre sexualidade, é sobre erotismo. E como também surpreende algumas pessoas quando mulheres negras estão falando de erotismo e quando mulheres negras estão falando da sua sexualidade. Então, esse livro, ele é para a gente organizar o nosso ódio, se você quiser, é para a gente se curar, né, enquanto mulheres, enquanto pessoas pretas, porque eu falo também desse livro, que esse livro foi feito para as mulheres, principalmente para as mulheres, mas para todas as pessoas que queiram, e os contos, que é para a gente expandir mais esse universo poético, e que para mim foi mais outro passo e um presente para o meu público leitor, porque eles esperaram tanto tempo para que eu publicasse o meu livro, que eu falei, olha, agora você vai receber poemas, você vai receber contos, Tudo. e quem sabe, né, o próximo livro aí com
com contos. Ótimo, eu sou contista, eu gosto de contos. É, é, o conto, né, que a gente acabou de falar, como é o nome da moça, Axum, né? Achou. Ela, ela é um sujeito de desejo, ela não é um objeto de desejo. Isso. Ela é um sujeito de desejo. É ela que Sim. deseja, ela que quer, e eles, os homens, né? Porque ela vai. São Se os relacionar. objetos, vai se relacionando, eles é que são os objetos, né? Sim. Esse é um. E aí, certamente, alguém deve ter se incomodado, porque toda vez que a mulher sai do cantinho dela, né, as pessoas se incomodam, né? Sim, com certeza. Quando ela sai desse lugar de objeto e vira o lugar do sujeito que tem a sua autonomia, da sua sexualidade. E justamente a crítica veio de um homem, assim, porque tinha muitas cenas, não sei o quê. Eu falei, então a gente vai procurar referências onde as pessoas vão dizer a diferença, porque antes de eu escrever o conto de Achu, eu procurei entender, eu procurei, né, figuras desse personagem para diferenciar justamente do que é pornográfico, do que é erotismo e quanto essa mulher preta ela pode ser o sujeito desse desejo, né? Porque mulheres têm desejos, mas isso é reprimido dentro dessa sociedade patriarcal. Eu trato disso em alguns poemas que estão dentro desse livro, né? E Afirmativa, por exemplo, trata, né, o poema que trata sobre esse processo. Então, a Chum, para mim, também é um conto que eu gosto muito, apesar de que eu acho que o conto de Tícia ele é muito mais complexo, ele tem muito mais personagens, você precisa estar atento para entender aquele contexto, mas a Chum é esse lugar de terminar o amor como forma de cura, como forma de sujeita. A Chum é uma mulher sujeita, que sabe o que quer, que tem os seus desejos e que vai buscar isso. E que vai ser feliz, ela não quer ser. Enfim, eu vou deixar isso para o leitor entender do jeito, né? Enquanto Exatamente. escritora aqui falando, mas. E você Enfim. falou de fazer no futuro um livro de contos, né? É, mas você já tinha escrito contos antes? Você já escrevia contos antes? Antes, assim, na Sim, adolescência, lá sim. atrás? Eu começo a escrever contos na pandemia, Ah, então de verdade começou por por agora. agora. Os contos. Agora não, já são 5 anos. É verdade, já tem 5 anos. Já são 5 anos pós-pandêmico, então assim. E o primeiro conto que eu escrevi foi a Chu. E aí a Chu ficou ali guardado, eu trocava muito com um amigo, que ele também é contista, dentro da realidade dele. Foi um processo que eu li muitos livros, inclusive esse livro do Hamilton Borges, o livro Preto de Ariel, né? Outros contos, Aganju, por exemplo, ele fala da realidade distópica e Cachoeira, da cidade de Cachoeira, então a gente trocava muito contos. E aí eu escrevo a Chum e eu fico revivendo. Meus contos, eles sempre vão e voltam. Assim como meus poemas, até chegar no livro, é um processo, porque às vezes eu recito de uma maneira, mas no livro eu trago de outra. Assim como os contos também. Então, até o processo de finalização, eu ia e voltava diversas vezes. O mais complicado de todos foi Tice. Eu já tinha escrito a maior parte dele, mas eu não tinha um final para esse conto. E eu fui e voltei nele diversas vezes. E a Chu também. Eu também não tinha um final. Eu não E sempre gostava. mostrando para as pessoas durante o processo ou não? Não. A Chum eu trocava, especificamente com esse colega de Cachoeira, e eu mostrava para outras pessoas que estavam perto de mim, especialmente para as mulheres. E eu tinha retornos maravilhosos. Mulheres que se tocavam a partir de ler um conto. E assim, não estou dizendo que é um conto para isso, tá, gente? Mas, mas eu tinha feedbacks, assim, que eu ficava. Não era o que eu queria atingir, porque quando a gente escreve um conto, a gente tem uma ideia do que a gente quer atingir, mas sim, e mulheres pretas. Eu Uhum. mostrava para as mulheres pretas. E ela me trazia, eu falava, então, esse é o caminho. O que é que eu posso melhorar aqui? O que é que eu posso fazer? E Tice, não. Tice e VT, eles ficaram guardados, assim. Porque, para mim, era uma história muito complexa. É,
essas histórias se passam no bairro que eu nasci, Uhum. né? Então, assim, como é que eu posso Sim, traduzir? eu queria perguntar um lugar do bairro, como que é? Biquinha? É como que Bica, a Bica? Bica, sim, Mas está aqui como Biquinha, não é isso? sim, É um lugar é um lugar. específico mesmo? É um lugar, é um lugar específico do conto que Ah, do foi, né, conto. Tá bom. escrito para o conto, mas sim, são alguns pontos. Biqueira. A Biqueira. Biqueira. Biqueira, nominalmente, é conhecido pelas pessoas que fazem tráfico de Ah, sim, é uma entorpecentes, e gíria, é né, para um uma lugar, gíria sabe? desse público, e aí eles chamam o lugar onde vende esses Eu não conhecia. entorpecentes. Justamente, eu acredito que o É. conto também vem muito para poder elucidar algumas coisas que o público não conhece É específico. porque é uma cultura, né, que vai tomando conta de quem não está envolvido com aquilo, né? As gírias e tudo Sim, vão contaminando tudo em volta. Como as gírias das religiões também. Hoje em dia a sim, gente usa gírias de evangélico, né? sim. Tá amarrado, né? Tudo isso é a gíria de evangélico. A gente hoje em dia usa, né? Você- Meu Deus, né? Faz assim, a gente vai. É, né? Aí outra pergunta. É, o leitor branco, Sim, como é que é a recepção? Você já teve alguma experiência já tive. de leitores Não brancos? tive. Eu tô tendo agora. Eu tô tendo agora e tô muito feliz, assim, com a Uhum. interpretação, porque quanto escritora, nossa, quanto artista, né? Porque como eu faço teatro, faço outras coisas, a gente não tem dimensão do que a nossa arte vai conseguir alcançar. Mas eu vi uma fala de Wagner Moura, em um podcast que a gente estava falando no início, antes Uhum. de começar a entrevista, que ele fala do filme, né? Ele fala assim, que tem pessoas que interpretaram o filme, acho que Marighella, se eu não me engano, foi algum filme que ele fez, que ele fala, não, cara, você não conseguiu captar a ideia, assim, viajou totalmente, não é isso que o filme quer dizer, mas que ele não tem controle disso. E ele fala também, quando as pessoas entendem o filme, ele fala, nossa, é isso. Então, a nossa arte, ela não tem fronteiras, né? As pessoas vão interpretar a maneira, mas enquanto escritor e enquanto artista também a gente fala, eu quero mostrar essa mensagem. Eu quero que o público leitor entenda, eu quero que quem está me assistindo no espetáculo entenda isso diretamente. Então, esse livro, ele também é uma denúncia para que as pessoas brancas fortaleçam de alguma maneira, né, seja aliado de alguma maneira dentro dessa luta racial, porque isso não é um problema nosso. Fomos nós que criamos esse problema. Então, quando a gente está, né, quando as pessoas brancas estão na mesa, ou estão em uma conduta, estão no cargo de poder, o que é que você faz para mudar esse cenário de racismo? Então, é para impactar meus poemas, as minhas poesias, as minhas performances. Nunca foi para ninar menino grande, como diz Conceição Evaristo, ainda mais menino branco, mas para poder mostrar, escancarar, porque às vezes as pessoas vivem em uma bolha, as pessoas vivem dentro do seu cenário. Então, quando você me pergunta o que é uma biqueira, você hoje vai saber o que é uma biqueira, você vai saber o que é aquele cenário, e que não é um cenário que é bonito, e que não é um cenário que agrada as pessoas que vivem dessa comunidade. A comunidade tem muita coisa bonita, mas a gente não pode romantizar esse lugar, porque é um lugar que falta água durante 3 dias. E como é que você fica, como é que você vive 3 dias sem água? É uma comunidade que tem operação policial e que você vai ver pessoas sendo chacinadas, entendeu? É uma geração de pessoas que o conto de ti se descreve que foram mortas, Uhum. jovens que foram mortos. O que você vai fazer para poder contribuir para a mudança desse lugar? Porque para mim a responsabilidade da mudança da nossa realidade do povo preto é do povo preto, é nossa. Mas o problema quem criou não fomos nós.
né? Então, quem criou o problema precisa também resolver. Eu lembro de uma vez que teve um jogador de futebol que foi para a comunidade original dele, né? Ele tá Sim, rico e tudo, e aí fotografaram ele numa festa de um traficante, sim. aí culparam ele. E eu pensando, meu Deus, mas ele é obrigado a conviver com um traficante. A culpa não é Não é dele, dele, não somos né? Não nós. era para ter um traficante naquela comunidade. Aquelas pessoas Sim, são obrigadas a conviver e tratar bem, porque se não sim, tratar bem, né? E essa é a questão. É quem está de fora fica culpando quem é obrigado a conviver, né? sim. Exatamente. Com certeza. Senhoras jovens, eu tenho minha avó, minhas avós, na verdade, meu avô, que são vivos, uma com 72, outra com 71, e meu avô com 71 anos, belíssimos, com a pele brilhante, que me conserve assim, né? Que orixá me conserve assim, quando eu chegar aos 70 anos e muito mais. E que vive com situações que elas não estavam acostumadas a viver. E o que é que ela vai fazer, né? E que se eu disser para elas que elas também vão conviver em um condomínio fechado com pessoas brancas que não vão entender a realidade delas, sendo que são mulheres que vivem há 70 anos em uma comunidade periférica, que tem as suas vizinhas, que tem o seu modo de viver, que tem a sua conduta e a sua convivência, e que isso não vai ser enquadrada em determinados padrões que o capitalismo e que a sociedade nos impõe a querer estar. Eu não estou dizendo que a gente não possa estar, inclusive eu quero estar também nesse lugar, eu quero estar lá e aqui, né? Mas que elas não vão conseguir viver, mas o que elas vão fazer perante essa realidade? Entendeu? Elas são obrigadas, como você falou, a conviver com a realidade de violência, né? Elas não gostam, mas elas são obrigadas a viver com a realidade de violência. Então, o conto também demonstra muito isso, demonstra essa realidade que é o Arraial do Retiro, que são vários arraiais do Retiro na cidade de Salvador. Uhum, exatamente isso. Nega Faia, muito Obrigada. obrigado, viu? Foi ótimo conversar com Foi você. massa, muito espetacular. Vou rever e ver essa entrevista aqui, muito produtiva. Obrigado mesmo, obrigado Vou mesmo. querer deixar um recadinho assim para a Claro, sim. galera. Estou com o livro à venda, então você pode entrar em contato comigo através da minha rede social. Escreve @negafaia. Eu acredito que eles vão colocar aí, nega, FYA, @negafaia. Podem entrar em contato comigo através do Instagram e me acompanhe também nas redes sociais. Eu estou no YouTube, eu estou no Spotify e eu estou no Instagram, onde você pode acompanhar meus espetáculos. Tem muita coisa para sair agora nesse ano de 2025. Então fique ligadinho e muito obrigado. Academia, muito obrigada a você pelo convite. Foi muito importante estar aqui, de verdade, disseminar a arte, né, a arte do slam, a arte periférica, a escrita de uma mulher é sempre importante, ainda mais nesse espaço que é a Academia de Letras da Bahia. Uhum. É um lugar também que legitima nossa arte e eu agradeço. Muito Obrigado, viu? obrigada. Obrigado. Este foi o Palavra e Ponto, encerrando nossa mini temporada. A gente volta depois com outra mini temporada. Já há uma lista de nomes de pessoas com quem eu quero falar. E o Palavra e Ponto é financiado pela Secult, pelo Estado da Bahia.